é o poder de cura de Jesus Cristo, a minha aula, tá? É da presidente da primária, a segunda conselheira da primária, Cristina B. Franco. E aí ela começa, né, falando dos tempos difíceis que nós estamos vivendo, né? E fala também. Aí ela começa a contar uma história pessoal dela, né? E aí, nessa história, ela conta sobre que ela tem dois filhos, né? E aí, quando eles eram pequenos, eles queriam aprender a tocar piano. E aí ela quis fazer a vontade deles, só que eles não tinham dinheiro para poder comprar um piano. E aí eles pegaram e compraram um piano velho. E aí os filhos dela, eles aprenderam a tocar o piano. E aí depois, quando eles ficaram maiores, saíram de casa, eles ficaram com o piano lá sem uso, porque eles não sabiam tocar, né? Ela e o marido dela. Aí eles venderam o piano. Aí depois de alguns anos, eles já tinham um dinheirinho bom guardado, aí eles resolveram comprar um piano novo. No caso, o marido dela, né, o Ruth, falou para ela, você não podia comprar um piano novo. Aí ela ainda falou assim, mas por que comprar um piano novo se nós não sabemos tocar? Ele falou, não, agora tem um piano elétrico, que aí a gente pode usar o iPad, né, e pode, através do iPad, a gente pode deixar ele tocando sozinho, no caso, os coros do tabernáculo, os hinos da primária, enfim. Aí ele convenceu ela a comprar esse piano. Aí comprou esse piano. E aí, quando foi entregar, foram dois rapazes entregar esse piano. E aí, eles moravam numa casa que era numa colina. E aí, nessa colina, nesse dia que eles foram entregar, havia nevado. Então, o piano era pesado, os dois homens foram lá, ela mostrou onde que ela queria, só que na hora que eles foram subir, eles escorregaram. E aí, graças a Deus, não aconteceu nada com os meninos, só que o piano quebrou. E aí os meninos falaram, não, nós vamos avisar o gerente vai mandar um piano novo. E aí o marido dela, né, o Ruth, falou assim, não, se vocês consertarem onde que quebrou, pode trazer até o mesmo piano. E aí o Juan falou, não, ele quebrou na madeira. E aí, quando se quebra a madeira, pode dar diferença no som, não fica bom. E aí ele resolveu mandar um piano novo. Então, gente, a mesma coisa acontece com a gente. Às vezes nós não estamos parecendo como um piano que está quebrado, arranhado, o velho. E aí a Cristina começa a falar sobre isso. Aí eu vou compartilhar com vocês aqui, ver se vai dar certo. A tela. Vocês estão conseguindo visualizar? Sim. Dando certo? Então, quem pode estar lendo aí para a gente esse começo? Posso ler? Irmã. Sim. Irmãos e irmãs, não somos todos como esse piano, um pouco quebrados, com rachaduras e danos, sentindo que nunca mais seremos os mesmos? Entretanto, ao nos aproximarmos de Jesus Cristo, ao exercermos fé nele, ao nos arrependermos e ao fazermos e cumprirmos convênios, nossas partes quebradas, seja qual for o motivo, podem ser curadas. Esse processo que convida o poder de cura do Salvador para a nossa vida, não apenas nos reconstrói, mas nos torna melhores do que jamais fomos. Sei que, por meio do nosso Salvador, Jesus Cristo, podemos ser consertados, reparados e podemos cumprir nosso propósito, tal como um piano com um belo som. Isso.
E o que vocês acham que isso quer dizer? Ai, quero voltar aqui de novo. Alguém pode me falar? Deixar o pessoal falar. Hoje foi bem claro, né? Quando todos nós temos problemas, defeitos, mas quando nós aproximamos de Jesus e procuramos desenvolver os atributos dele, esses problemas, esses defeitos vão sendo amenizados até o ponto de chegar à sua forma perfeita. Exatamente. Que não é igual o caso, né? Ela fala, não é igual o caso do piano da madeira que não tem salvação, né? Que fica depois, que não tem mudança. E pelo contrário, quando nós nos aproximamos de Jesus, nós podemos até ficar melhor do que já somos, né? Nós podemos ser curados de tudo. Na realidade, nós ficamos... Desculpa, Tetinha. Na realidade, nós ficamos. Quanto mais a gente se aproxima de Cristo, mais a gente fica melhor. A gente vai mudando gradativamente, que a gente nem sente a nossa mudança. Mas a gente vai, aos pouquinhos, a gente vai mudando. Então, nós ficamos, na verdade, ficamos, né, melhores mesmo do que nós éramos. E aí, o presidente Russell M. Nelson ensinou, quando passamos por amargas provações, esse é o momento de fortalecer nossa fé em Deus e de trabalhar com afinco, a servir ao próximo. Então, ele cura nosso coração quebrantado e nos concederá paz e consolo individualmente. Esses são os grandes dons que não são destruídos, nem mesmo pela morte. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu queria tentar colocar aqui para ver vocês também, ir junto. Eu não sei se dá para compartilhar a tela e deixar um pedaço. Acho que não dá, né? Mas são todas. São 3 com vídeo ligado e 3 com vídeo desligado. Vocês poderiam todas ligar, né? Que aí vai ficar gravado aqui depois o rostinho de vocês. Então, alguém quer comentar alguma coisa sobre o que o presidente Russell M. Nelson ensinou? Então, eu estou na porta do Moroni, mas eu vou entrar e sair de novo. Então, ele fala que apesar de nós passarmos pelas provações, esse é o momento de nós fortalecer a nossa fé, né? Esse é o momento de nós chegarmos mais próximo do Salvador. Então, ele quis dizer... Desculpa, de novo. Ele pode falar. Que, através do que nós vamos passar, a gente vai ter esse crescimento. E ele não prometeu que não vai doer, que a gente não vai ficar triste, que a gente não vai ter, né, todos os problemas que a gente tem, mas ele vai nos curar. O nosso coração quebrantado vai ser curado. Então, Jesus disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Né? Então, ele fala que, apesar de nós passarmos por tantas provações, quando a gente chegarmos até ele, ele vai nos aliviar o nosso fardo. Então, muitas vezes, nós passamos por várias coisas e o Senhor alivia o nosso fardo. Que e na hora que nós estamos próximo a ele, nós vamos sentir que o nosso fardo está mais leve, né?
Então, quando nos achegamos a Ele, podemos ter uma vida cheia de alegria, paz e consolo. Tudo que é difícil e desafiador na vida pode ser corrigido por meio da expiação de Jesus Cristo. Buscai-me em cada pensamento e não duvideis, não temais. Então, nós não podemos, toda vez que buscamos o Senhor, nós não podemos duvidar dele, né? Nós já temos que achegar a ele já com aquela fé, né? Que ele vai nos ajudar. Não adianta pedirmos algo a ele já duvidando, não tendo fé, né? Então, a gente tem que ter fé e não temer, porque ele sabe de todas as coisas, né? E ele sabe o que é melhor para nós. Alguém quer comentar alguma coisa? Então, como ele falou, a gente não pode duvidar. Se está duvidando, então já não crê, né? Porque a gente tem que buscar e ter o pensamento que já está resolvido. E se eu ficar na dúvida, será que vai? Será que eu vou? Esse se já está deixando tudo, a gente botar tudo a perder. Porque é uma dúvida, né? Se. Então, se eu tiver fé, vai acontecer. E ele quer que nós acreditamos que a coisa vai acontecer. Então, né? Nessa pandemia que teve, por exemplo, está tendo ainda, né? Se a gente não tiver fé no Senhor e nada duvidando, a gente fica meio baratinado. Então, eu pelo menos, eu tenho uma fé tão grande no Senhor que em nenhum momento eu fiquei com medo dessa pandemia. Eu não tenho nenhum medo sobre isso, porque eu confio no Senhor. Então, se eu confio nele, eu sei que ele vai prover um meio para que eu não fique doente, não pegue essa pandemia. Mas isso aí vai de cada um também, né? Eu sei que a gente tem que ter uma fé cega, uma fé, assim, inabalável. Só que aconteça o que acontecer, a gente confia nele, porque ele tudo sabe. E se realmente for de você passar isso aí, ele vai aliviar o seu fardo, né, Carla? Eu vi, mas ela eu não estou vendo. Né? Se for também de acontecer, né? É porque tinha que acontecer mesmo, né? E ele vai aliviar o seu fardo. Assim como aconteceu, né, irmã? A irmã Beth pegou, né? E graças a Deus não aconteceu nada, né? Então. Foi menos, né? Assim, Foi menos. Por causa dos remédios que eu já estava tomando e me cuidando, amenizou, né? Eu senti, lógico que cada um tem uma reação, mas eu acho que foi um milagre, porque diabetes, hipertensão é uma de risco, né? E eu não senti nada mesmo, a não ser o único dia que eu senti aquela dor horrível e não entendia o porquê daquela dor. Aí ele me deu essa benção, né? Eu sempre pedia para ele e falava, olha, eu não quero pegar, não por não pegar, por causa dessa doença que eu tenho, que eu não sei qual vai ser a reação. Se eu tiver que pegar e passar por ela, tudo bem, pode vir. E foi o que ele fez, ele me mandou para me fortalecer. Então, eu tive que ter fé, né, para a coisa poder acontecer. Assim, irmã, eu não quis dizer que não vamos pegar, não. A gente pode pegar sim. E aí que a nossa fé entra, como a sua entrou, Beth. Você teve a sua fé, você tomou seus medicamentos, e ele fez a parte dele e você fez a sua parte. Então, nessa parte que eu quis dizer, não que não vá pegar. Qualquer um pode pegar sim, tá? Eu entendi, eu entendi também, eu entendi o que você quis dizer. Mas nisso você está tendo a fé que você não vai pegar, tipo assim, mas igual, se for da vontade dele, né, ele vai, como você tem muita fé, ele vai te ajudar, né? Eu entendi, sim, também. Isso mesmo.
E tanto que E tantas aí, pessoas já pegaram e não sabem que pegaram, porque não teve reação. exatamente, tem hora eu fico pensando assim, né? Será que nenhum, assim, graças a Deus que a gente sabe aqui na minha família ninguém pegou, né? Mas será? De repente, né? E ninguém teve nada, não sei, né? A princípio, ninguém teve nenhum sintomas, né? É Ninguém que passou mal. muitas pessoas são assintomáticas, né? Elas pegam, mas não sentem nada. É como se não tivesse pegado. Então, a gente também pode ter pegado, mas, assim, É, não sentimos aquela falta de ar que muitos sentiram, né? Aquele cansaço, aquelas coisas todas. Mas a gente, às vezes, teve uma dor muito grande no corpo, né? Nas juntas, que é o que ele dá também. E a gente não sabia, E entendeu? também lembrar que, tipo assim, vai lembrar também que as pessoas que às vezes estão assintomáticas têm que se cuidar, porque elas realmente não sentem nada. Mas quem está ao redor pode sentir tudo, pode desenvolver a forma mais grave também, né? exatamente. Tem que se cuidar. Então, Tanto que eu só fiquei sabendo porque eu fiz o exame, senão eu nem tinha ficado sabendo que eu tinha pego. Pra tu ver. então, isso pode acontecer com qualquer uma de nós. Na verdade, é ter muita fé mesmo e nos cuidar. E aqui fala, para consertar o que foi quebrado ao nos achegarmos a Ele, precisamos ter fé, como nós estávamos falando, em Jesus Cristo, ter fé, confiar nele completamente e acreditar no seu poder e seu amor infinito. Isso inclui acreditar em seus ensinamentos. Significa acreditar que, mesmo que não entendamos todas as coisas, Ele entende, por Ele ter sentido todas as nossas dores, aflições e fraquezas. Ele sabe como ajudar-nos a vencer as dificuldades diárias. Então, muitas vezes, nós também não entendemos os motivos de nós estarmos passando por aquele problema ou aquela provação, mas Ele sabe o motivo, né? E Ele tem um amor infinito por nós. Eu estava assistindo uma aula, que eu gosto de assistir uma aula de uns americanos que eles dão aula do Vem e Segue. E eles falavam justamente sobre essa questão de que é quando a gente não entende. Então, quando a gente começa a passar pela mesma coisa durante muito tempo, está na hora da gente perguntar ao Senhor o que é que eu não aprendi. Porque geralmente você evolui. Então, quando você passa por aquele ciclo e você aprende, o Senhor modela outras coisas para que você possa aprender. Então, é importante a gente voltar ao Senhor e perguntar. Às vezes a gente está passando por muitas coisas e a gente precisa exercer fé para tentar compreender o que Ele quer que a gente aprenda também. Eu achei muito interessante isso. Isso mesmo, Aninha, falou tudo. Mesmo porque, quando a gente está passando por esses momentos, a gente está aprendendo com isso. De qualquer maneira, quando você passa por alguma coisa na sua vida, é um aprendizado. Você vai tirar alguma coisa daquilo que você está passando, para você poder crescer. Exatamente. Falou tudo, é isso mesmo. E aqui ela cita também, falando sobre, no livro de Mórmon, quando Alma e seu povo foram quase assolados pelos fardos colocados sobre seus ombros, o povo suplicou por alívio. O Senhor não retirou os fardos dele, mas lhe prometeu: eu também aliviarei as cargas que são colocadas sobre vossos ombros, de modo que não as podereis sentir sobre vossas costas, enquanto estiverdes no cativeiro. E isso eu farei para que sejais minhas testemunhas no futuro, e para que tenhais plena certeza de que eu, Senhor Deus, visito o meu povo nas suas aflições. Isso aí quer dizer tudo que vocês falaram aí, né? Que muitas vezes nós pedimos, né? Passamos por aquela provação, aí nós pedimos que o Senhor retire aquela aprovação ou acabe aquela aprovação, né? Mas o Senhor sabe que nós
tínhamos que passar por aquela aprovação para a gente estar aprendendo alguma coisa, igual a Ana falou. Então, ele alivia. Essa aprovação, nós passamos, mas essa aprovação vem mais leve, né? Porque ele não desampara a gente em momento algum. Alguém quer falar alguma coisa? Não tá, não? Pode ir. Alguém quer comentar alguma coisa? Então, como ele falou ali, ele nos visita em nossas aflições. Por quê? Foi um dos motivos que ele veio padecer por nós, é para ele saber qual foi, em qual dor a gente está passando e para ele entender e poder nos ajudar. Imagine, ele passou por tudo que foi tipo de dor, para que nós, quando nós estivermos passando por isso, ele vir e nos ajudar. E só assim ele ia entender como poderia nos ajudar. É por isso que nós pais passam por toda essa parte, para quê? Para que possamos ensinar melhor os nossos filhos. É por isso que os problemas que a gente passa nos servem de lição e de crescimento, para que possamos ajudar o nosso próximo. Exatamente. E ele mesmo fala que ele vai aliviar nossas cargas, né? Se ele vai aliviar, quer dizer, vai se tornar mais leve, a gente vai suportar e vai passar. Isso mesmo. Então, E uma vez eu li que as coisas não perde a quantidade, no caso, né? A dor vai ser a mesma. O que acontece é que nós mudamos e então a gente não sente tanto. A nossa capacidade aumenta e de suportar. É por isso que a gente passa por um problema, a gente consegue passar por ele, a gente fica mais forte. No próximo parecido vai parecer que é mais fraco, mas não. É que a nossa capacidade aumenta de suportar. Então, ele vai nos moldando. Verdade. Okay. Pode falar. Pode falar. Não, eu estou cuidando do tempo. Se desligar, a gente inicia outro. Vamos lá. E aconteceu que as cargas impostas à alma e seus irmãos se tornaram leves. Sim, o Senhor fortaleceu-os para que pudessem carregar seus fardos com facilidade. E submeteram-se a bom grado e com paciência a toda a vontade do Senhor. Então, eles, como o Senhor aliviou, né, as cargas já nos seus irmãos, então ficou leve, né? Então, eles se submeteram, né, de bom grado a passar tudo aquilo lá conforme a vontade do Senhor, né? E aqui tem essa parte aí que fala sobre a esperança e as promessas, né? Mas tem um pedacinho que eu não tinha colocado aí, que foi do Elder, que eu tinha lido sobre o Elder Ted, né? Ted R. Callister. Então, ele ensinou o seguinte, a respeito da capacidade do Salvador de aliviar nossos fardos e nos curar. Então, ele fala que uma das bênçãos da expiação, de que podemos receber, aliás, uma das bênçãos da expiação é a expiação, é que podemos receber os poderes de socorro do nosso Salvador, né? Podemos receber o socorro do nosso Salvador através da expiação, né? E aí ele fala aqui também um pouquinho, vou dar uma resumida porque é grande, né? Isaías falou muitas vezes da influência do Senhor para consolar e curar. Ele testificou que o Salvador era a fortaleza do necessitado, na angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Aos que sofriam, Isaías declarou que o Salvador tinha o poder de consolar todos os tristes e enxugar as lágrimas de todos os rostos, vivificar o espírito abatido e restaurar os corações contritos. Tão amplo era o seu poder de socorrer que ele podia dar grinalda por cinza, óleo de alegria por tristeza e veste de louvor por espírito
angustiado. E aí aqui a gente fala, ó, que esperança floresce nessas promessas. Seu espírito cura, refina, consola, dá vida nova ao nosso coração sem esperança. Tem o poder de transformar tudo que é feio, mal e sem valor na vida em algo supremo e glorioso esplendor. Ele tem o poder de converter as cinzas da mortalidade nas belezas da eternidade. E ela termina falando sobre essa parte que é sobre o Elder Ted, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Não sei como é que está o tempo. Vou deixar para as irmãs comentarem um pouco. Então, eu testifico que Jesus Cristo é o nosso amoroso Salvador, nosso Redentor, o Mestre que cura e nosso amigo fiel. Se nos voltarmos para Ele, Ele vai nos curar e nos consertar. Testifico que esta é sua igreja, que Ele está se preparando novamente para retornar, para reinar com poder e glória nesta terra. Em nome de Jesus Cristo. Essa é a minha aula que eu deixo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Alguém Amém. quer comentar?